Eles trocaram o contrato, eu vi. A voz trêmula da menina ecoou pela sala de reuniões. Os executivos riram. A empregada abaixou a cabeça, envergonhada, mas aquela garota estava prestes a salvar um império bilionário e destruir dois golpistas que achavam que ninguém os observava. Ricardo Mendes acordou às 5 da manhã daquela terça-feira. Aos 52 anos, ele construíra do zero a TechVision, uma empresa de tecnologia avaliada em 2,3 bilhões de reais. Hoje seria o dia mais importante da sua carreira. A fusão com a Inova Corp, que transformaria sua empresa em líder absoluta do mercado nacional. Ele desceu as escadas da mansão em Alphaville, o terno já impecável, a gravata azul marinho perfeitamente alinhada. O aroma de café fresco vinha da cozinha. Bom dia, seu Ricardo. Vera, a empregada que trabalhava ali há 8 anos, sorriu enquanto servia o café. Ela tinha 42 anos, mãos calejadas e um sorriso que nunca desaparecia, mesmo depois de jornadas de 12 horas. Bom dia, Vera. Cadê a Júlia? Já foi para a escola, senhor. Saiu cedinho hoje. Ricardo sempre perguntava pela filha de Vera. Júlia tinha 14 anos e morava com a mãe nos fundos da propriedade, num quarto confortável que Ricardo fizera questão de reformar quando elas chegaram. A menina era diferente, curiosa, inteligente, sempre com um livro debaixo do braço. Enquanto tomava café, Ricardo revisava mentalmente cada detalhe da reunião. Marcos Brandão e Fernanda Vilela, seus sócios minoritários, haviam intermediado o negócio. Eles eram brilhantes, ambiciosos e haviam trazido a Inova Corp para a mesa. Ricardo confiava neles. Afinal, estavam juntos há 5 anos. O telefone tocou. Ricardo, tudo certo para hoje? Era Marcos, sua voz sempre confiante demais. Os documentos finais chegaram. Fernanda está revisando tudo. Às 15 horas você assina e ficamos bilionários. Bilionários? Ricardo sorriu. Parecia irreal. Às 14 horas, Ricardo estava no escritório da mansão. Ele preferira fazer a reunião em casa, num ambiente que controlava. A sala era ampla, com uma mesa de mogno enorme, estantes de livros e uma vista para o jardim impecável. Vera arrumava a sala de reuniões adjacente, colocando garrafas de água mineral e taças de cristal. Júlia chegara da escola e estava no quarto dela, mas como sempre, sua curiosidade a trouxe para perto. Mãe, posso ficar ali no cantinho? Prometo que fico quieta. Vera suspirou. Júlia, hoje é um dia importante, não dá para ficar. Deixa ela ficar, Vera. Ricardo apareceu na porta sorrindo. Mas sem fazer barulho, combinado, Júlia. Os olhos da menina brilharam. Combinado, seu Ricardo. Ela se sentou numa poltrona discreta no canto da sala, com seu celular e fones de ouvido. Para o mundo, ela era invisível. Apenas mais uma filha de empregada que não importava. Às 14h45, Marcos e Fernanda chegaram. Marcos tinha 38 anos, cabelo engomado, terno italiano e um Rolex que ele fazia questão de mostrar. Fernanda, 35 anos, era calculista, sempre com um sorriso frio e olhos que analisavam tudo. Ricardo, hoje é o grande dia. Marcos apertou sua mão com força exagerada. Fernanda cumprimentou com 2 beijos mecânicos. Então viu Vera. A empregada ainda está aqui? Seu tom era de desdém absoluto. Vera trabalha aqui, Fernanda, e é uma excelente profissional. Claro, claro. Fernanda olhou para Júlia no canto. E essa criança é minha filha, Vera disse baixinho, quase se desculpando. Que fofo. Ela fica vendo os adultos trabalharem. Marcos riu, um riso sem graça. Júlia não respondeu, mas seus olhos captaram algo. O jeito como Marcos e Fernanda se olharam. Um olhar rápido, cúmplice. Algo estava errado. Ricardo não percebeu. Ele estava focado nos documentos que Marcos colocava sobre a mesa. Aqui está tudo, Ricardo. Contrato de fusão, transferência de ações, cláusulas de proteção. Tudo que acordamos nos últimos 6 meses. Eram 247 páginas. Ricardo começou a ler, mas Marcos interrompeu. Ricardo, meu amigo, contratamos os melhores advogados do país.
Tá tudo certinho. Você precisa assinar até às 15h30. Senão perdemos a janela de registro na junta comercial. Fernanda completou, olhando o relógio. E a Inova Corp só mantém a proposta até hoje. Amanhã, o negócio morre. Pressão era o que eles estavam fazendo. Júlia percebeu. Ela vira isso em séries de TV, em filmes. Quando alguém quer que você assine rápido, é porque tem algo errado. Ricardo hesitou. Eu quero revisar alguns pontos. Sem tempo, Ricardo. Você confia em nós ou não? Marcos cruzou os braços. Foi quando Fernanda disse algo que fez o sangue de Júlia gelar. Vera, a gente vai precisar de privacidade total agora. Você e sua filha podem se retirar? Vera assentiu, constrangida. Vamos, Júlia. Júlia se levantou, mas algo dentro dela gritou, não saia. Ela olhou para Ricardo, que revisava a página 45 do contrato, completamente absorto. Quando Vera e Júlia saíram, Marcos fechou a porta, mas não trancou. E Júlia, em vez de ir embora, ficou no corredor. Ela encostou a porta levemente entreaberta. Seu coração batia forte. Ela sabia que estava desobedecendo, mas algo não estava certo. 15 minutos se passaram. Ricardo continuava lendo. Marcos e Fernanda trocavam olhares impacientes. Preciso ir ao banheiro. Marcos se levantou. Fernanda mostra para o Ricardo a cláusula 34, que fala sobre a proteção de ativos. Fernanda assentiu. Marcos saiu da sala e foi até o banheiro social. Júlia se escondeu atrás de uma pilastra. Quando Marcos entrou no banheiro, Fernanda pegou o celular e digitou algo. Segundos depois, Marcos saiu do banheiro com uma maleta pequena que Júlia não tinha visto antes. Ele entrou novamente na sala e então Júlia viu. Pela fresta da porta, ela observou Marcos discretamente trocar o documento que estava na mesa por outro idêntico da maleta. Fernanda distraía Ricardo, apontando para um gráfico na parede. Olha aqui, Ricardo. Esse é o crescimento projetado. Marcos fez a troca em 3 segundos. Era perfeito, rápido, profissional. Júlia sentiu suas mãos tremerem. Ela pegou o celular e, com cuidado, tirou 3 fotos pela fresta. O ângulo não era perfeito, mas dava para ver Marcos com os 2 contratos, um em cada mão. Ela voltou correndo para o quarto, o coração explodindo. Mãe, eles trocaram o contrato. Eu vi. Vera estava dobrando roupas. Júlia, que história é essa? Eu vi, mãe. O Marcos trocou os papéis. Eu tenho foto. Vera olhou para a filha com uma mistura de medo e descrença. Júlia, você não pode ficar inventando. Eu não estou inventando. Júlia mostrou as fotos no celular. Vera arregalou os olhos. As imagens estavam tremidas, mas era possível ver. Meu Deus! Júlia, o que a gente faz? A gente precisa avisar o seu Ricardo. Agora! Mas quando elas correram para a sala, já era tarde. Ricardo estava com a caneta na mão, pronto para assinar. Ricardo segurava a caneta Montblanc, aquela que usava apenas em ocasiões especiais. A ponta tocava o papel. Mais alguns segundos e sua assinatura selaria o maior negócio da sua vida. Espera! Vera entrou correndo na sala com Júlia logo atrás. Marcos se levantou bruscamente. O que significa isso? Eu pedi privacidade. Seu Ricardo, minha filha viu algo. Vera mal conseguia falar, ofegante. Fernanda cortou, sua voz gelada. Sua filha... A empregada agora interrompe reuniões bilionárias por causa de criancice? Não é criancice. Eles trocaram o contrato. Júlia gritou, suas mãos tremendo enquanto segurava o celular. Ricardo colocou a caneta na mesa. Júlia, o que você está dizendo? Marcos riu. Um riso alto, exagerado. Isso é ridículo. Uma menina de 14 anos inventa uma história e interrompemos uma fusão de bilhões? Eu não estou inventando. Eu vi, eu tenho foto. Júlia tentou se aproximar, mas Fernanda bloqueou seu caminho. Foto? De quê? De adultos trabalhando? Fernanda olhou para Ricardo. Ricardo, pelo amor de Deus, você vai mesmo dar ouvidos para uma adolescente que provavelmente viu algo em alguma série e agora quer atenção? Vera puxou a filha pelo braço. Júlia, vamos sair. Eu peço desculpas, seu Ricardo. Não!
Júlia se soltou. Eu sei o que vi. O Marcos saiu, pegou uma maleta, voltou e trocou os papéis enquanto a Fernanda distraía o senhor. O silêncio caiu na sala como uma pedra. Marcos e Fernanda se entreolharam. Por uma fração de segundo, Júlia viu medo nos olhos deles, mas Marcos recuperou a compostura rapidamente. Isso é uma acusação gravíssima, menina. Ele deu um passo em direção a Júlia. Você sabe o que acontece com pessoas que inventam mentiras sobre profissionais? Você pode destruir reputações, pode ser processada. Júlia sentiu as pernas fraquejarem, mas não recuou. Eu não estou mentindo. Ricardo se levantou. Marcos, Fernanda, vocês podem explicar o que ela está falando? Fernanda suspirou dramaticamente. Ricardo, isso é constrangedor. Obviamente não trocamos nada. Os documentos são os mesmos que chegaram do escritório de advocacia hoje de manhã. A menina viu Marcos pegando a maleta dele, que tem os contratos reserva, e criou uma fantasia. Maleta reserva? Ricardo franziu a testa. Protocolo, Ricardo. Sempre trazemos cópias extras em negociações desse porte. Marcos apontou para a maleta preta ao lado da cadeira. Quer ver? Está tudo aqui. Documentos idênticos. Júlia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Eles tinham uma explicação pronta. Claro que tinham. Ricardo olhou para a menina. Havia algo nos olhos dele. Uma hesitação. Ele conhecia Júlia. Ela não era do tipo que mentia. Mas ali estavam dois sócios de confiança, profissionais experientes, contra uma adolescente de 14 anos. Júlia, Ricardo falou suavemente, você tem certeza do que viu? Absoluta. Sua voz não tremeu dessa vez. Mostre as fotos. Júlia desbloqueou o celular com dedos trêmulos e mostrou as 3 imagens. Ricardo pegou o aparelho e ampliou. As fotos estavam tremidas, tiradas às pressas, mas era possível ver Marcos segurando papéis. Marcos se aproximou, olhou e deu de ombros. Ricardo, isso mostra eu segurando documentos. Como eu disse, peguei as cópias reserva da maleta. Não prova absolutamente nada. Fernanda cruzou os braços. Francamente, Ricardo, se você vai deixar uma reunião desta magnitude ser sabotada por uma empregada e sua filha problemática... Minha filha não é problemática. Vera explodiu, surpreendendo a todos. Ela nunca levantava a voz. Ela é uma menina inteligente, responsável, que nunca me deu trabalho. Se ela diz que viu, ela viu. Claro que a mãe defende. Marcos retrucou. Ricardo, vamos ser racionais. Você tem 2 opções. Assinar este contrato nos próximos 10 minutos e se tornar o homem mais rico do setor, ou acreditar em teorias conspiratórias de uma adolescente entediada. Ricardo olhou para o relógio. 15h22. 8 minutos para o prazo final. Se não assinar agora, Fernanda acrescentou sua voz suave, mas ameaçadora, a Inovacorp vai cancelar e você perde a oportunidade da sua vida. Por quê? Por causa de uma empregada zelosa e uma menina que quer se sentir importante. Júlia sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Não de tristeza, mas de raiva. Eles estavam transformando ela na vilã. Ricardo respirou fundo. Pegou o contrato e começou a folhear, página por página. Marcos e Fernanda trocaram olhares nervosos. Ricardo, não temos tempo! Marcos começou. Silêncio! A voz de Ricardo ecoou na sala. Vocês me pressionaram para assinar sem revisar. Vocês tentaram expulsar Vera e Júlia e agora estão com pressa demais. Ele continuou folheando. Página 80, página 120, página 156. O suor começava a aparecer na testa de Marcos. Fernanda tentou uma última cartada. Ricardo, você está sendo paranoico. A menina plantou uma dúvida absurda na sua cabeça. A menina tem nome. Júlia. Ricardo não tirou os olhos do documento. E ela nunca me mentiu. Júlia sentiu um nó na garganta. Alguém acreditava nela. Ricardo chegou na página 189. Parou. Franziu a testa. Voltou para a página 187. Comparou algo. Marcos, quando negociamos a distribuição de ações, acordamos que eu ficaria com 65% e vocês dois com 17,5% cada. Correto? Correto.
Marcos respondeu rápido demais. Então por que aqui, na cláusula 23B, está escrito que a distribuição será 40% para mim e 30% para cada um de vocês? O silêncio foi ensurdecedor. Fernanda piscou rápido, seu cérebro trabalhando. Isso deve ser um erro de digitação do escritório. Erro de digitação? Ricardo se levantou. Um erro que muda 25% da minha empresa? Um erro que me tira o controle acionário? Marcos levantou as mãos. Ricardo, calma. Vamos sentar e revisar. Vocês me acharam idiota? Ricardo jogou o contrato na mesa. Vocês contavam que eu assinasse sem ler. Foi por isso que ficaram me pressionando. Ricardo, você está exagerando. Fernanda tentou. Saiam da minha casa. Marcos deu um passo à frente, seu rosto vermelho. Você vai se arrepender disso, Ricardo. Esse negócio era a chance da sua vida. A chance de vocês me roubarem, você quer dizer. Ricardo pegou o telefone. Saiam agora, ou eu chamo a segurança. Fernanda pegou a bolsa com movimentos bruscos. Você é um ingrato. Nós trouxemos esse negócio. Vocês trouxeram um golpe. Ricardo abriu a porta. E se não fosse por uma menina de 14 anos, vocês teriam conseguido. Marcos e Fernanda saíram, suas faces contorcidas de raiva. Na porta, Marcos olhou para Júlia com ódio puro. Você não sabe o que fez, garotinha. Quando eles saíram, Ricardo se sentou pesadamente na cadeira. Suas mãos tremiam. Vera correu para pegar água. Júlia ficou parada, ainda processando tudo. Ricardo olhou para ela. Júlia, vem aqui. A menina se aproximou insegura. Você me salvou de perder minha empresa. Você teve coragem de falar quando ninguém acreditaria em você. Ele pegou a mão dela. Obrigado. Júlia não conseguiu segurar as lágrimas. Eu vi e não podia deixar acontecer. Você é corajosa. Muito mais do que muitos adultos que conheço. Vera abraçou a filha, chorando também. Mas Ricardo sabia que aquilo não tinha acabado. Marcos e Fernanda eram perigosos, e pessoas perigosas não desistem fácil. Ele pegou o telefone e ligou para seu advogado pessoal. Doutor Henrique, preciso que você venha aqui agora. Urgente. Tentaram me aplicar um golpe milionário e eu preciso de proteção legal para mim e para duas pessoas muito especiais. Enquanto falava, ele olhou para Júlia e Vera. A guerra estava apenas começando. Dr. Henrique Albuquerque chegou 40 minutos depois. Era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação dourada e 3 décadas de experiência em direito empresarial. Ele entrou na sala carregando uma pasta de couro e uma expressão grave. Ricardo, me explica direito o que aconteceu. Durante 20 minutos, Ricardo narrou tudo. A pressão para assinar rápido, a troca de documentos que Júlia presenciou, as cláusulas fraudulentas descobertas. Júlia mostrou as fotos novamente. Dr. Henrique analisou cada imagem com atenção microscópica. Depois pegou o contrato e começou a ler, fazendo anotações numa caderneta. Isso aqui é criminoso, ele disse tirando os óculos. Não é só uma tentativa de golpe comercial. É estelionato qualificado, falsificação de documento particular e associação criminosa. Eles podem ser presos? Júlia perguntou, sua voz pequena. Dr. Henrique olhou para a menina com respeito. Podem e devem. Mas vamos precisar de mais provas além dessas fotos. Que tipo de provas? Ricardo se inclinou para a frente. Precisamos do contrato original. Aquele que Marcos trouxe na maleta. Se conseguirmos provar que houve 2 documentos diferentes, temos um caso sólido. Ricardo bateu na mesa. Mas eles levaram a maleta embora. Exatamente. E provavelmente já destruíram as evidências. Dr. Henrique fechou a pasta. Ricardo, oficialmente, você precisa fazer um boletim de ocorrência. Mas te aviso, sem provas concretas, vira a palavra deles contra a sua. E eles vão dizer que você ficou paranoico e desistiu do negócio por conta própria. Vera, que estava sentada quieta num canto, falou. Doutor, e se a gente conseguir uma confissão? Todos olharam para ela. Como assim, Vera? Ricardo perguntou. Gente como eles, quando acha que está segura, fala demais. Eu trabalho em casa de rico há 20 anos.
Eu sei como essas pessoas são. Dr. Henrique sorriu. A senhora é sábia, mas uma confissão precisa ser obtida legalmente, senão não vale de nada no tribunal. E se eles confessarem sem saber que estão sendo gravados? Júlia sugeriu, seus olhos brilhando. Júlia, isso é... Ricardo começou. Arriscado, mas possível. Dr. Henrique a interrompeu. Se conseguirmos que eles admitam o golpe numa conversa espontânea, numa situação onde não há expectativa de privacidade, a gravação pode ser usada. Ricardo balançou a cabeça. Não vou colocar ninguém em risco. Especialmente Júlia e Vera. Seu Ricardo. Júlia se levantou. Eles tentaram roubar a empresa do senhor. Eles vão tentar de novo, de outro jeito. A gente precisa parar eles. A menina tem razão. Dr. Henrique ajustou os óculos. Pessoas assim não desistem. Marcos e Fernanda vão espalhar que você é instável, que quebrou um contrato por paranoia. Vão destruir sua reputação no mercado. Ricardo sabia que era verdade. Já imaginava as ligações, os rumores, os clientes questionando sua sanidade mental. O que vocês sugerem? Dr. Henrique pensou por um momento. Precisamos que eles acreditem que ainda há uma chance de conseguir o que querem, que você está disposto a reconsiderar. Eles nunca vão acreditar nisso depois que eu os expulsei daqui. Vão se você apelar para a ganância deles, Vera disse, surpreendendo a todos novamente. Diga que você pensou melhor, que falou com advogados e quer renegociar os termos, mas numa condição melhor para eles. Júlia completou o raciocínio da mãe. Eles vão achar que o senhor é trouxa, que dá para manipular, e quando acharem que ganharam, vão soltar a língua. Ricardo olhou para aquelas duas mulheres, mãe e filha, empregada e adolescente, com uma admiração que ele nunca sentira antes. Elas eram mais espertas que metade dos executivos que conhecia. Está bem, vamos fazer isso, mas com muito cuidado. Doutor, Henrique pegou o celular. Vou contratar um investigador particular, alguém discreto que pode instalar equipamento de gravação sem levantar suspeitas. Onde seria o encontro? Júlia perguntou. Num lugar neutro, um restaurante talvez. Ricardo pensou alto. Não, melhor aqui. Eles vão se sentir confiantes aqui. E eu posso ficar escondida de novo? Júlia sugeriu. Eles nem lembram que eu existo quando acham que estão sozinhos. Absolutamente não. Ricardo foi firme. Você já fez demais. Não vou colocar você em perigo. Mas, seu Ricardo... Júlia, não. Ele olhou nos olhos dela. Você me salvou uma vez. Agora me deixa te proteger. A menina quis discutir, mas viu a determinação no rosto dele e assentiu. Dr. Henrique se levantou. Então está decidido. Ricardo, você liga para Marcos amanhã de manhã. Diz que dormiu pensando, que foi precipitado e quer retomar as negociações. Marca para depois de amanhã, aqui na sua casa. Isso me dá tempo de preparar tudo. E se eles desconfiarem? Vera perguntou. Eles não vão. Dr. Henrique sorriu. Golpistas sempre acham que são os mais espertos da sala. É a arrogância deles que os derruba. Naquela noite, Júlia não conseguiu dormir. Ficou revirando na cama, pensando em Marcos e Fernanda. O jeito como eles olharam para ela e sua mãe, como se fossem lixo, como se não valessem nada. Ela pegou o celular e começou a pesquisar sobre golpes empresariais. Leu casos, viu vídeos, entendeu como funcionava. Marcos e Fernanda eram profissionais. Provavelmente já tinham feito isso antes. Havia mais vítimas. Na manhã seguinte, Ricardo fez a ligação. Estava nervoso, mas conseguiu controlar a voz. Marcos, é o Ricardo. Olha, eu preciso conversar com você e a Fernanda. Eu sei que exagerei ontem. Fiquei paranoico. Vocês podem vir aqui amanhã? Quero retomar a negociação. Sim, em termos melhores. Vejo vocês às 14 horas. Desligou. Suas mãos tremiam. Eles aceitaram? Vera perguntou. Aceitaram rápido demais. Quase não precisei convencer. Porque eles estão desesperados. Dr. Henrique entrou na sala naquele momento, acompanhado de um homem baixo, de óculos com uma mochila. Ricardo, esse é Maurício, especialista em vigilância.
Maurício cumprimentou com um aceno. Vou instalar microfones na sala de reunião. Ninguém vai perceber. E vou colocar uma câmera discreta também. Tudo legal, dentro da sua propriedade. Ele passou as próximas 2 horas trabalhando. Instalou 3 microfones minúsculos. Um dentro da luminária da mesa, outro atrás de um porta-retratos e o terceiro dentro do aparelho de ar-condicionado. A câmera foi embutida num relógio de parede. Pronto. Tudo que eles falarem a gente grava. E a qualidade é perfeita. Ricardo testou. Maurício foi até a sala ao lado e sussurrou algo. A gravação capturou cada palavra. Perfeito. Dr. Henrique olhou para todos. Agora, vamos repassar o plano. Ricardo, você vai agir como se estivesse genuinamente arrependido. Vai oferecer condições ainda melhores que o contrato original. Vai deixá-los confiantes. E quando eles confessarem, eles vão. Golpistas adoram se gabar da própria esperteza quando acham que ganharam. Júlia assistia tudo de longe com Vera. Elas não podiam participar diretamente, mas estavam ali, testemunhas silenciosas de uma armadilha sendo montada. Na manhã do encontro, a tensão era palpável. Ricardo colocou o terno, mas suas mãos suavam. Vera preparou café e salgadinhos como se fosse um encontro normal de negócios. Mãe, será que vai funcionar? Júlia sussurrou. Vai, filha. Gente ruim sempre tropeça na própria maldade. Às 14h em ponto, a campainha tocou. Marcos e Fernanda entraram com sorrisos largos, falsos, calculados. Eles cumprimentaram Ricardo como se nada tivesse acontecido. Ricardo, que bom que você reconsiderou. Marcos apertou sua mão. Às vezes a emoção fala mais alto, não é? Fernanda sorriu venenosa. Mas o importante é que voltamos à razão. Ricardo forçou um sorriso. Sentem-se. Vamos conversar. Eles se sentaram. Não sabiam que cada palavra seria gravada. Não sabiam que a armadilha já estava armada. E não sabiam que, em outra sala, Dr. Henrique e Maurício assistiam e gravavam tudo. A verdadeira batalha estava apenas começando. Ricardo sentou-se à cabeceira da mesa, Marcos à sua direita, Fernanda à esquerda. O clima era de falsa cordialidade. Que bom que você reconsiderou, Ricardo. Marcos abriu sua maleta com novos documentos. Acho que a pressão me deixou paranoico. Peço desculpas pelo show de ontem. Ricardo fingiu constrangimento. Nós entendemos. Fernanda tocou levemente seu braço. O importante é que estamos aqui para recomeçar. Ricardo respirou fundo. Conversei com meu advogado. Ele disse que o contrato está correto, mas quero propor algo diferente. Marcos e Fernanda se entreolharam. Eu aceito os 30% para cada um, mas quero adicionar cadeiras permanentes no Conselho Administrativo para vocês, com poder de veto em decisões estratégicas. O silêncio foi pesado. Os olhos de Marcos brilharam. Isso é extremamente generoso. Marcos mediu as palavras. É o mínimo depois de como agir. Afinal, se não fosse por vocês, esse negócio nem existiria. Nós sempre merecemos, Ricardo, desde o início. Marcos não escondeu o veneno na voz. Durante 30 minutos, revisaram o documento falso que Ricardo preparara. A ganância estava estampada em cada expressão deles. Sabe, Ricardo? Marcos se recostou. Ontem eu fiquei com raiva. Muito trabalho para montar esse negócio. E ver você desistir por causa de uma empregada e uma pirralha foi frustrante. Ricardo manteve a máscara. Foi precipitado da minha parte. Aquela menina. Júlia, onde ela está hoje? Fernanda perguntou, veneno na voz. Na escola. Você deveria demitir a Vera. Marcos foi direto. Aquela garota ter acesso a conversas importantes é um risco. Ela inventou uma história absurda. Fernanda cruzou os braços. Troca de documentos, como se fôssemos criminosos. Ricardo sentiu o sangue ferver, mas continuou. Me digam uma coisa. Aquela cláusula que mudava a distribuição de ações era realmente um erro? O ar mudou. Marcos e Fernanda ficaram imóveis. Claro que era. Fernanda sorriu falso. O que mais seria? É que seria genial se não fosse. Mudar os números tão sutilmente. Marcos se inclinou. Ricardo, onde você quer chegar? Em lugar nenhum.
Só achei inteligente. Hipoteticamente. Fernanda olhou para Marcos. Uma decisão silenciosa passou entre eles. Ricardo, você quer saber a verdade? Fernanda falou devagar. Sobre como negócios realmente funcionam. Marcos foi até o bar e se serviu de uísque sem pedir. Você acha que grandes fortunas são construídas com honestidade? Todo mundo rouba, todo mundo mente. A diferença é quem faz melhor. E nós fazemos muito bem, Fernanda completou. Ricardo sentiu o chão sumir. Eles estavam confessando. Vocês estão dizendo que aquela cláusula não foi erro, foi proposital. Marcos colocou o copo na mesa com força. Nossa forma de garantir que o negócio funcionasse do nosso jeito. Mas você descobriu. Ou melhor, aquela garota descobriu. Fernanda suspirou. Por que estão me contando isso? Ricardo perguntou. Porque agora você está nos dando algo melhor. Você aprendeu a lição. Percebeu que precisa de nós. Ricardo fingiu pensar. Então, vocês realmente tentaram me enganar. Tentar? Marcos riu alto. A gente iria conseguir, se não fosse pela empregada e a filha metendo o nariz onde não foram chamadas. Aquela pirralha arruinou um plano perfeito, Fernanda disse com ódio. E a Inovacorp? O negócio era real? Marcos e Fernanda riram. Ricardo, não existe fusão. A Inovacorp é uma empresa fantasma que criamos há 6 meses. Documentos falsos, site bonito, escritório alugado, tudo cenário. Você assinaria acreditando na fusão bilionária. Fernanda explicou friamente. Perderia o controle. E quando descobrisse que a Inovacorp não existe, já seria tarde. O contrato estaria assinado. Ricardo sentiu náusea. Não era só ganância, era crueldade calculada. Fernanda colocou a mão no ombro dele. Você é esperto, Ricardo. Percebeu que não pode nos vencer. Então se juntou a nós. Agora somos sócios de verdade. Ricardo assentiu lentamente. Entendo. Ótimo. Então vamos assinar. Ricardo pegou a caneta. Olhou para o documento e então... Não. Marcos franziu a testa. Como é? Eu disse não. Eu não vou assinar nada com vocês. Fernanda se levantou bruscamente. Do que você está falando? Vocês confessaram um crime. Estelionato, falsificação, associação criminosa e tudo gravado. O rosto de Marcos ficou branco. Você não gravou... Gravei. Vídeo e áudio. Cada palavra. Ricardo abriu a porta. Dr. Henrique e Maurício entraram, seguidos por 2 policiais. Marcos Brandão e Fernanda Vilela, vocês estão presos por tentativa de estelionato qualificado e falsificação de documentos. Marcos tentou correr, mas foi bloqueado. Fernanda ficou paralisada. Vocês não podem fazer isso! Marcos gritava enquanto era algemado. Os senhores têm direito a permanecer em silêncio. O policial recitou. Fernanda olhou para Ricardo com ódio. Você nos enganou. Não! Vocês se entregaram. A arrogância de vocês foi a armadilha. Quando a porta fechou, Ricardo sentou-se pesadamente. Dr. Henrique colocou a mão no seu ombro. Você foi corajoso. Eu estava apavorado. Maurício mostrou o tablet. Temos tudo aqui. Prova definitiva. Ricardo pegou o celular e ligou para Vera. Vera, acabou. Eles confessaram tudo, estão presos. Do outro lado, ele ouviu Vera chorando. E a voz de Júlia. A gente conseguiu, mãe. Sim, eles conseguiram. 3 dias depois, Júlia estava na sala de aula quando foi chamada à diretoria. Seu coração disparou. Nunca tinha sido chamada à diretoria antes. A diretora, Dona Marisa, uma senhora de 58 anos com óculos de grau, sorriu quando Júlia entrou. Júlia, senta aqui. Você não está em apuros, querida. Menina sentou na ponta da cadeira, ainda tensa. Recebi uma ligação do Sr. Ricardo Mendes. Ele me contou o que você fez. Júlia arregalou os olhos. Ele contou? Contou e pediu permissão para vir aqui conversar com você. Ele está na sala de reuniões. Júlia foi conduzida até a sala. Ricardo estava lá de terno, mas seu rosto tinha uma expressão diferente, mais suave, mais humana. Júlia, ele se levantou. Obrigado por aceitar me ver. Tá tudo bem com a minha mãe?
Foi a primeira coisa que ela perguntou. Está ótima. Aliás, é sobre isso que vim falar. Ricardo puxou uma cadeira para ela. Júlia, você salvou minha empresa. Mas mais do que isso, você me mostrou algo que eu tinha esquecido. O que, senhor? Que coragem não tem idade, que honestidade não depende de cargo ou salário, e que as pessoas mais importantes às vezes são aquelas que a sociedade ignora. Júlia sentiu os olhos marejarem. Conversei com sua mãe e quero fazer uma proposta. Ricardo tirou um envelope da pasta. Aqui está uma carta de recomendação para o Colégio Santa Clara. É uma das melhores escolas particulares de São Paulo. Quero pagar sua matrícula integral, material, uniforme, tudo. Até você se formar no ensino médio. Júlia ficou sem palavras. O Santa Clara era a escola dos filhos dos empresários, dos políticos. Ela nunca imaginou, mas isso não é tudo. Ricardo continuou. Também vou criar uma conta poupança no seu nome. Todo mês vou depositar uma mesada para suas despesas. E quando você fizer 18 anos, vou pagar sua faculdade. Qualquer curso que você escolher. Senhor Ricardo, Por quê? Júlia mal conseguia falar. Porque você merece. E porque eu quero que você tenha todas as oportunidades que merece ter. Ele segurou as mãos dela. Você é especial, Júlia. E o mundo precisa de pessoas como você. A menina começou a chorar. Não de tristeza, mas de uma emoção que ela nunca tinha sentido antes. Era como se todas as portas, que sempre estiveram fechadas, de repente se abrissem. E minha mãe? Ricardo sorriu. Sua mãe recebeu um aumento de 100%, novo contrato com todos os direitos trabalhistas, férias remuneradas, plano de saúde premium que cobre vocês duas e 13º dobrado. Ah, e ela não é mais empregada doméstica. Júlia franziu a testa. Como assim? Promovi ela para gerente administrativa da casa. Ela vai supervisionar todos os serviços, contratar e treinar equipe, gerenciar fornecedores. É um cargo executivo. Júlia cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Dona Marisa, que assistia tudo de longe, também limpou uma lágrima. Júlia, Ricardo disse suavemente, quero que você entenda uma coisa. Isso não é caridade, é justiça. Você ganhou isso. Naquela noite, na casa, Ricardo reuniu toda a equipe de funcionários. Jardineiro, cozinheira, motorista, segurança. E Vera, com Júlia ao lado. Quero que todos saibam, Ricardo começou, sua voz firme, que Júlia salvou esta casa de um desastre. Ela teve coragem quando eu estava cego. E por isso, ela e Vera são parte desta família. Os funcionários aplaudiram. Alguns que trabalhavam ali há anos tinham lágrimas nos olhos. Mas nem tudo eram flores. Na escola antiga de Júlia, antes dela mudar para o Santa Clara, as coisas ficaram tensas. A notícia do que aconteceu se espalhou. Alguns colegas ficaram com inveja. Agora você é a queridinha do patrão da sua mãe? Uma menina chamada Bianca provocou no recreio. Não é assim, Júlia tentou explicar. Claro que é. Você deu sorte. Só isso. Bianca cruzou os braços. Mas continua sendo filha de empregada. Júlia sentiu a raiva subir, mas respirou fundo. E daí? Minha mãe é a mulher mais trabalhadora e honesta que eu conheço. Não tenho vergonha disso. Mas agora você vai para a escola de rico. Vai fingir que é uma deles? Não vou fingir nada. Júlia olhou Bianca nos olhos. Vou estudar, aprender, crescer, e quando eu me formar, vou ajudar outras pessoas como eu, porque eu sei o que é ser invisível, e ninguém deveria se sentir assim. Bianca não soube o que responder. Júlia se afastou, a cabeça erguida. No Santa Clara, as primeiras semanas foram difíceis. Os alunos vinham de famílias ricas, falavam de viagens para o exterior, roupas de marca, festas em mansões. Júlia se sentia deslocada, mas ela lembrou das palavras de Ricardo. Você merece estar aqui. E começou a se destacar. Em matemática, suas notas eram as mais altas. Em redação, seus textos tinham uma profundidade que impressionava os professores. Ela tinha algo que dinheiro não comprava: perspectiva. Um dia,
Durante uma aula de ética e cidadania, a professora pediu que cada aluno compartilhasse uma experiência sobre justiça. Júlia levantou a mão. Eu vi um golpe milionário sendo planejado. Vi 2 empresários tentando roubar tudo de uma pessoa boa. E eu denunciei, mesmo sabendo que ninguém ia acreditar em mim. A sala ficou em silêncio. E sabe o que aprendi? Que fazer o certo não é fácil, que você vai ser chamada de mentirosa, de intrometida, de problemática. Mas no final, a verdade sempre vence. Os alunos começaram a aplaudir, devagar no começo, depois mais forte. Até a professora estava emocionada. Júlia, a professora disse, você tem 14 anos e já entende algo que muitos adultos nunca aprendem. Obrigada por compartilhar. Depois da aula, 3 alunas se aproximaram dela. Júlia, a gente queria pedir desculpa. No começo a gente te julgou por você ter vindo com bolsa. Mas você é incrível. Júlia sorriu. Não tem problema. Eu sei que sou diferente. Mas diferente não é ruim. Enquanto isso, no tribunal, Marcos e Fernanda enfrentavam as consequências. Dr. Henrique tinha construído um caso impecável. As gravações, os documentos falsos, a Inova Corp fantasma, tudo foi apresentado. Marcos tentou um acordo, oferecendo devolver o dinheiro que já tinha desviado de outras vítimas. Sim, havia outras vítimas. 5 empresários nos últimos 3 anos. Fernanda manteve silêncio, mas seu advogado argumentou que ela era apenas cúmplice, não a mentora. Não funcionou. O juiz foi claro. Vocês usaram inteligência e educação privilegiada para destruir vidas. Isso não é esperteza. É criminalidade de colarinho branco e merece punição exemplar. Marcos foi condenado a 8 anos de prisão. Fernanda, a 6 anos. Ambos perderam todos os bens que foram divididos entre as vítimas para ressarcimento. Quando Ricardo recebeu a notícia da sentença, ele ligou para Vera. Vera, acabou. Eles foram condenados. Graças a Deus. E graças à minha filha. Graças à sua filha. Ricardo repetiu. Vera, quero que você e Júlia venham jantar aqui hoje. Não como funcionária, como família. Naquela noite, a mesa estava posta na sala de jantar principal, não na cozinha. Ricardo, Vera e Júlia sentaram juntos. Quero fazer um brinde. Ricardo levantou o copo de suco. A Júlia, a menina que viu o que ninguém viu, que teve coragem quando todos duvidaram e que me ensinou que heroísmo não precisa de superpoderes, só precisa de honestidade e coragem. Vera chorou. Júlia chorou. Até Ricardo tinha os olhos marejados. Júlia, ele disse, quando você crescer, não importa o que você escolher ser, você vai mudar o mundo. Porque você tem algo raro, um coração que enxerga além das aparências. A menina sorriu, ainda com lágrimas nos olhos. Eu só fiz o que era certo, seu Ricardo. Exatamente. E isso é tudo. 6 meses se passaram desde aquele dia que mudou tudo. Júlia estava completamente adaptada ao Santa Clara. Suas notas eram excelentes. Ela tinha feito amigos verdadeiros e os professores a adoravam. Mas ela nunca esqueceu de onde veio. Todo sábado, Júlia voltava ao seu antigo bairro. Não para morar, mas para ajudar. Ela criou um grupo de estudos gratuito para crianças da comunidade. Ensinava matemática, português, ajudava com lição de casa. Júlia, por que você faz isso? Uma das meninas perguntou um dia. Você podia estar em festas, no shopping. Porque alguém acreditou em mim quando ninguém acreditava. Júlia respondeu. E agora é minha vez de acreditar em vocês. Vera também tinha mudado. Como gerente administrativa, ela comandava uma equipe de 5 pessoas. Usava roupas elegantes, tinha um escritório próprio dentro da mansão e era tratada com respeito por todos. Mas continuava a mesma pessoa humilde e trabalhadora. Mãe, você merecia isso há muito tempo, Júlia disse um dia. Não, filha, eu merecia respeito. O resto é consequência. Vera sorriu. O dinheiro é bom, não vou mentir. Mas poder olhar nos olhos das pessoas sem baixar a cabeça? Isso não tem preço. Ricardo também tinha mudado.
Ele criou um programa de bolsas na sua empresa, especificamente para filhos de funcionários. 10 bolsas integrais por ano, em escolas de primeira linha. Júlia me mostrou que estamos cercados de talentos invisíveis. Ele explicou numa entrevista para uma revista de negócios. Crianças brilhantes que nunca terão chance porque nasceram na família errada. Isso precisa mudar. A matéria viralizou. Outros empresários começaram a criar programas similares. O movimento Talentos Invisíveis ganhou força nacional, mas nem tudo era perfeito. Um dia, Júlia recebeu uma carta anônima na escola. Quando abriu, sentiu o estômago revirar. Você destruiu minha vida. Um dia, vou destruir a sua. Espere. Não tinha assinatura, mas Júlia sabia quem era. Fernanda, ou alguém ligado a ela. Ela mostrou a carta para Ricardo, que imediatamente acionou o Dr. Henrique. Isso é ameaça. Dr. Henrique analisou o documento. Vou comunicar às autoridades. E vamos aumentar a segurança de vocês. Eu não tenho medo, Júlia disse, mas sua voz tremia levemente. Ricardo se ajoelhou na frente dela. Júlia, ter medo é normal. Coragem não é não ter medo. É fazer o certo mesmo com medo. Foi o que você fez naquele dia, Vera acrescentou, segurando a mão da filha. Nos dias seguintes, um segurança discreto passou a acompanhar Júlia na escola. Ela não gostava, mas entendia a necessidade. Então, algo inesperado aconteceu. Marcos da prisão pediu para falar com Ricardo. Dr. Henrique aconselhou contra, mas Ricardo decidiu ir. Júlia pediu para acompanhá-lo. Você tem certeza? Ricardo perguntou. Tenho. Quero olhar nos olhos dele. Na sala de visitas do presídio, Marcos estava diferente. Magro, com olheiras, o cabelo grisalho crescendo. Nada do executivo arrogante de antes. Quando viu Júlia, ele desviou o olhar. Ricardo, eu não esperava que você trouxesse ela. Júlia tem nome, e ela tem todo o direito de estar aqui. Ricardo cruzou os braços. Marcos respirou fundo. Eu pedi essa reunião porque eu preciso falar, não para pedir perdão. Eu sei que não mereço, mas para explicar. Não há explicação para o que você fez, Ricardo disse friamente. Eu sei, mas preciso tentar. Marcos olhou para Júlia. Menina, Júlia, você tinha razão, sobre tudo, e eu te odiei por isso. Te odiei porque uma criança de 14 anos foi mais honesta e corajosa que eu em 38 anos de vida. Júlia não disse nada, apenas observou. Fernanda e eu começamos pequenas fraudes, contratos manipulados, e foi ficando mais fácil, cada vez maior, até virar nossa vida. Marcos passou a mão no rosto. Eu não estou pedindo pena. Estou te dizendo que você me salvou. Salvou? Ricardo quase gritou. Você está preso. Exatamente. Se tivesse dado certo, eu teria continuado, roubado mais gente, até que um dia alguém mais perigoso ia querer vingança, e eu ia acabar morto. Marcos olhou para Júlia. Você me parou antes disso, e eu odeio admitir, mas obrigado. Júlia finalmente falou, sua voz firme. Eu não fiz por você. Fiz pelo seu Ricardo. Pelas outras pessoas que vocês iam roubar. Por mim e minha mãe. Você não merece meu perdão. Eu sei. Marcos baixou a cabeça. Mas um dia, quando você for adulta e entender melhor o mundo, talvez você entenda que pessoas más também podem ter um momento de clareza. A reunião terminou ali. No caminho de volta, Ricardo perguntou. Júlia, por que você quis vir? Porque eu precisava ver que ele é humano, não um monstro. Só um ser humano que fez escolhas ruins. Júlia olhou pela janela. E isso é mais assustador. Porque significa que qualquer um pode se tornar assim, se não tomar cuidado. Ricardo sorriu tristemente. Você tem 14 anos e já é mais sábia que eu. Não, seu Ricardo, eu aprendi com o senhor. O senhor me ensinou que importância não é o cargo, é o caráter. Naquela noite, em casa, Júlia escreveu em seu diário. Hoje eu vi o homem que tentou destruir nossa vida. E senti pena dele, não porque ele merece, mas porque ele desperdiçou a vida dele em ganância, enquanto eu, que não tinha nada, ganhei tudo.
respeito, educação, dignidade. Ganhei porque fiz o certo, e isso ninguém pode tirar de mim. Um ano depois daquele dia que mudou tudo, Ricardo organizou um evento especial na sede da TechVision. Não era uma reunião de negócios comum. Era algo muito maior. O auditório estava lotado. Empresários, jornalistas, famílias, jovens estudantes. Todos ali por um motivo. O lançamento oficial do Instituto Júlia Santos. Sim, Ricardo havia criado uma instituição sem fins lucrativos com o nome de Júlia. Um instituto dedicado a identificar, apoiar e educar jovens talentos de comunidades carentes. Júlia, agora com 15 anos, estava nos bastidores, nervosa. Ela usava um vestido azul simples, mas elegante. Vera estava ao lado dela, impecável em seu terno de gerente. Mãe, eu não sei se consigo falar na frente de tanta gente. Filha, você enfrentou 2 golpistas milionários. Você consegue tudo. Vera ajeitou o cabelo da filha com carinho. Ricardo apareceu. Júlia, está na hora. Ela respirou fundo e subiu ao palco. As luzes eram fortes, mas quando olhou para a plateia, viu rostos sorridentes. Rostos de pessoas que acreditavam nela. Boa tarde. Júlia começou, sua voz tremendo no começo. Meu nome é Júlia Santos. Há um ano eu era invisível, filha de uma empregada doméstica, morando nos fundos de uma mansão, estudando em escola pública sem recursos. A plateia estava em silêncio absoluto. Então, um dia, eu vi algo que não deveria ter visto. 2 empresários trocando documentos para roubar bilhões do meu patrão, do homem que hoje considero um pai. Ela olhou para Ricardo, que limpou uma lágrima. E eu tive uma escolha. Fingir que não vi, porque afinal quem ia acreditar em mim? Ou fazer o que era certo, mesmo sabendo que seria humilhada? Júlia fez uma pausa. Eu escolhi o certo. E fui chamada de mentirosa, de problemática, de intrometida. Mas eu não desisti, porque minha mãe me ensinou que dignidade não se negocia. Vera tampou a boca emocionada. Hoje, eu estudo numa das melhores escolas do país. Tenho oportunidades que nunca imaginei ter, mas eu não esqueci de onde vim. E é por isso que esse instituto existe. Júlia respirou fundo. O Instituto Júlia Santos vai oferecer bolsas integrais, mentoria, suporte psicológico e acompanhamento profissional para 100 jovens por ano. Jovens como eu, invisíveis, esquecidos, mas cheios de potencial. A plateia começou a aplaudir, mas Júlia levantou a mão. Eu não fiz isso sozinha. Minha mãe, Vera Santos, me deu a base moral. O senhor Ricardo Mendes me deu a oportunidade. E todos vocês aqui, empresários que se comprometeram a financiar esse projeto, estão fazendo a diferença. Ela olhou diretamente para as câmeras. E para você, jovem que está assistindo isso e acha que não tem chance, que o mundo não te vê, que você não importa, eu te vejo. Você importa. E esse instituto é para você. A plateia explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram. Alguns choravam abertamente. Ricardo subiu ao palco e abraçou Júlia. Você é extraordinária. Não, seu Ricardo. Eu sou comum, mas tive uma chance. E agora quero dar essa chance para outros. Naquela noite, o evento virou notícia nacional. Menina de 15 anos que salvou o CEO de golpe milionário agora tem instituto com seu nome. Estampavam os jornais. Mas para Júlia, o momento mais especial veio 3 dias depois. Ela estava no instituto, ajudando a selecionar os primeiros bolsistas, quando uma mulher entrou. Era magra, cabelos grisalhos, olhos cansados, mas esperançosos. Com licença, eu vim trazer a inscrição do meu filho. Júlia pegou a pasta. Dentro havia histórico escolar, fotos, uma carta de recomendação de um professor. Seu filho tem notas excelentes. Júlia sorriu. Ele é inteligente, mas a gente não tem dinheiro para escola boa. Eu trabalho como diarista e... A mulher começou a chorar. Quando eu vi na TV sobre esse instituto, eu pensei, talvez meu filho tenha uma chance. Júlia segurou as mãos dela. Ele tem. Vamos avaliar com carinho. E se ele for selecionado, vocês vão ter todo o suporte necessário. Obrigada.
Obrigada por existir. A mulher apertou as mãos de Júlia. Quando ela saiu, Júlia se sentou e chorou. Chorou porque 1 ano atrás ela era aquela mãe, desesperada por uma chance, e agora ela dava chances. Vera entrou e viu a filha chorando. Júlia, o que aconteceu? Mãe, a gente conseguiu. A gente realmente mudou as coisas. Vera abraçou a filha. Você mudou as coisas, minha filha. Você. Naquela noite, Ricardo reuniu Júlia e Vera na sala principal da mansão. Júlia, Vera, vocês sabem que considero vocês família, mas quero oficializar algo. Ele tirou 2 documentos da pasta. Vera, aqui está a escritura do apartamento que reformei nos Jardins. É seu, no seu nome, para sempre. Vera arregalou os olhos. Senhor Ricardo, eu não posso aceitar. Pode sim. Você trabalhou a vida inteira. Merece ter seu próprio lar. Vera chorou como nunca tinha chorado antes. E Júlia? Ricardo tirou o 2º documento. Aqui está o fundo de investimento que criei no seu nome. Vai render mensalmente e garantir sua faculdade, mestrado, doutorado, o que você quiser. Mas só pode sacar quando completar 18 anos. Júlia olhou o documento. Era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida inteira. Seu Ricardo, isso é demais. Não é. Você me salvou de perder 2,3 bilhões. Isso aqui é uma fração. E você vai usar isso para continuar ajudando pessoas. Eu sei que vai. Júlia abraçou Ricardo. Eu prometo que vou fazer a diferença. Você já faz, Júlia. Todos os dias. 6 meses depois, o Instituto Júlia Santos já tinha mudado 100 vidas. Jovens de periferias, filhos de empregadas, de faxineiros, de porteiros, todos agora tinham acesso à educação de primeira linha. E Júlia, ela continuava sendo aquela menina simples. Estudava, ajudava no instituto, visitava a comunidade aos sábados. Mas agora, quando andava pela rua, pessoas a reconheciam. Júlia, você é minha inspiração. Júlia, minha filha foi aceita no instituto. Obrigada. E ela sorria, porque tinha entendido algo fundamental. Não existe gente pequena. Existem pessoas sem oportunidade. E quando você dá oportunidade, milagres acontecem. Na noite de seu aniversário de 16 anos, Júlia escreveu em seu diário: 1 ano e meio atrás, eu disse, eles trocaram o contrato, eu vi, e minha vida mudou. Mas não mudou porque eu ganhei dinheiro ou oportunidades. Mudou porque eu aprendi que minha voz importa, que coragem é fazer o certo mesmo quando tudo está contra você, e que uma menina invisível pode mudar o mundo. Não precisa de superpoderes. Só precisa de olhos que enxergam, coração que se importa e coragem para falar. Eu era a filha da empregada. Agora sou Júlia Santos, e isso é só o começo. Essa história prova que coragem não tem idade, sobrenome nem saldo bancário. Quantas vezes você viu uma injustiça e engoliu em seco, com medo de ninguém acreditar em você? Se a atitude da Júlia te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você teria a mesma coragem. Compartilha esse vídeo com alguém que está se sentindo invisível hoje.